Você já ouviu falar no termo terrorismo espiritual? Não? Acompanhe comigo. Veja sobre esse assunto muito interessante. Terrorismo espiritual, claro, é um termo que é um neologismo, é uma composição de, de uma nova nomenclatura, mas baseia-se naqueles líderes que aterrorizam espiritualmente os seus liderados. Por exemplo, fazendo algumas ameaças dentro da perspectiva espiritual. Alguns, por exemplo, dizem: se você sair da minha cobertura espiritual, você vai sofrer, você vai pagar o preço. O que isso é uma grande mentira, porque não existe cobertura espiritual provinda do homem. O homem não pode gerar cobertura espiritual para ninguém. A cobertura espiritual que nós temos, ela vem pelo sangue de Jesus. Esse sangue que nos purifica, esse sangue que nos perdoa, esse sangue que nos liberta, esse sangue que nos torna justos, justificados por Jesus Cristo. Outro aspecto do terrorismo espiritual, aqueles que dizem: se você não der o dízimo, você está debaixo de maldição. Se você não colaborar, você está debaixo de maldição. E isso é uma coisa tão interessante, tão séria. Por exemplo, dentro do terrorismo real, existe uma coisa interessante, é que quando alguém precisa de um favor, precisa de uma proteção, alguma ação da organização terrorista para com esta pessoa, esse terrorista manda um emissário, um mensageiro, para dizer para essa pessoa: olha, você precisa louvar. Ele fala assim: louve a Deus, que em árabe significa alhamdulillah, alhamdulillah, louve a Deus. E a pessoa então entende o que ele está dizendo, pega um pacote de dinheiro e entrega na mão do terrorista. Ou seja, quando esses pastores, sacerdotes, eles dizem que você só tem a bênção se você der dinheiro, ele está tratando você igualzinho uma organização terrorista faz. Tudo baseado em dinheiro. Louve a Deus, ou seja, entregue dinheiro, financie a obra, financie o meu projeto. Então, isso são ações de um terrorista espiritual. Uma outra questão, existem pastores, por exemplo, que se o casal estivesse se separando e a mulher não quiser mais ficar naquela igreja, naquela comunidade, e ela falar assim: não, eu quero sair daqui, esse pastor, para não perder aquela contribuição, para não perder aquele dízimo do marido, ele vai dizer para o marido: não, ela está em desobediência, você tem que ficar. Ou seja, o seu dinheiro, a sua colaboração, a sua oferta precisa ficar aqui. Não importa se vocês vão se separar. Esta é a mensagem por trás. No terrorismo espiritual acontece exatamente assim. Existe uma frase de terroristas espirituais que ela é muito colocada, que é: cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas coisas. Esta é uma manipulação tão grande para o quê? Não é para a pessoa ter interesse nas coisas de Deus, mas é para a pessoa manter o trabalho lá naquela comunidade de maneira barata ou de maneira grátis. Então, essas pessoas se enganam pensando: não, eu vou limpar o banheiro da igreja, eu vou fazer a obra, a construção, eu vou fazer ali, porque se eu fizer isso, Deus vai cuidar das minhas coisas. Deixa eu te falar uma coisa: se você não transar com a sua esposa, não jogar bola com seu filho, não brincar de boneca com a sua filha, Deus não fará. Deus não fará essas coisas por você. Então, não se engane com essas frases, que são frases para poder manipular e deixar as pessoas trabalhando de graça, trabalho escravo, para manter a organização, para manter o sistema funcionando. Isso tudo são ações de terroristas espirituais. E daí, meus irmãos, o exemplo de liderança cristã é Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, ele humilhou-se, se rebaixando a morrer numa morte de cruz. A pior morte
a pior condenação, porque maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus é o nosso exemplo. Então, cuidado, livre-se desses terroristas espirituais. Não tenha medo, ore a Deus. Deus vai te orientar, Deus vai te dar uma direção para você estar numa comunidade séria, sensata, de fato espiritual, para ser uma família para a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Forte abraço e um beijo no seu coração.